Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos 6, a partir do verso 30. Estão me ouvindo bem, hein? John, acho que é só o retorno aqui que está pipocando um pouquinho para mim, tá? Marcos 6, a partir do verso 30. Semana passada nós vimos 3 relatos descritos por Marcos. Nós vimos a oposição de Jesus ali na sua cidade, a oposição na cidade de Jesus. Nós vimos sobre a missão dos 12, Jesus enviando os apóstolos em missão. Nós vimos a prisão e a morte de João Batista. E nós terminamos com o verso 30, que descreve, que nós vamos ler agora, que os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. O relato da missão dos discípulos. Nós concluímos dizendo que servir a Jesus, viver o Evangelho, pode incluir oposição e rejeição. Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré, João Batista foi morto, e todos nós que servirmos a Jesus com sinceridade, com toda a nossa vida, devemos esperar a oposição do mundo. Por isso, para viver o Evangelho, e para cumprir a missão que recebemos do Senhor, nós precisamos depender inteiramente de Cristo. Nós não podemos depender de nós mesmos, nós precisamos entregar tudo a Ele. Esse é o grande contexto do texto que nós leremos agora. Eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre a provisão milagrosa de Deus. Marcos 6, a partir do verso 30, repetindo o verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que se possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Continue falando conosco, ó Pai. Sacia o nosso coração, ó Pai. Não com os desejos do nosso coração, mas com aquilo que o Senhor deseja para nós.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um milagre de Jesus. Milagre esse bastante conhecido. Milagre da multiplicação dos pães e peixes. E é interessante que essa é uma das poucas histórias narradas nos 4 evangelhos. Ou seja, ela é descrita por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Nós já vimos que eles, os apóstolos, eles haviam concluído a sua viagem, o trabalho para o qual foram naquele momento comissionados. Eles reuniram-se com Jesus, eles contaram tudo o que tinha feito e ensinado. E Marcos agora coloca esse evento da multiplicação dos pães e dos peixes como uma continuidade ou próximo da missão dos 12. Deixando evidente para nós que, embora os seus ministérios, os ministérios dos apóstolos tivessem beneficiados aqueles aos quais eles serviram, eles também possuem as suas necessidades. Volta comigo para o verso 31. O texto diz que havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. A situação que nós lemos aqui, ela relembra muito aquela descrita que nós já falamos no capítulo 3, verso 20, quando diz que reuniu-se ali uma multidão de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Mais uma vez, os discípulos de Jesus, eles estão diante de uma multidão tão numerosa que os seus discípulos, Jesus e os seus discípulos, não conseguem comer. Já ficou com fome em algum momento? Fome dá uma certa irritação, dá um pouco de dor de cabeça. Cada um tem um sintoma diferente. E eles estão em missão, eles estão trabalhando, eles estão constantemente se relacionando com as pessoas. A demanda é tão grande a ponto deles não conseguirem parar para comer. A gente faz isso com facilidade no nosso dia a dia. Quantas vezes, quando eu desenvolvia a minha atividade profissional no mercado, às vezes a gente tinha uma reunião em seguida da outra, e quando a gente ia almoçar era 2:30, 3 horas da tarde, porque as coisas se acumulavam, se alongavam. E é mais ou menos isso que os discípulos estão vivendo, com um aspecto muito diferente, mas eles estão vivendo os seus ministérios, se dando em ministério, aprendendo com o mestre, a pontos deles não pararem para comer. E Jesus então convida eles a se retirar da cidade, a ir para um lugar tranquilo, para um lugar deserto, onde eles pudessem se afastar das grandes multidões. É interessante que quando nós lemos os relatos do ministério de Jesus, nós vemos que não foram poucas as vezes que o mestre Jesus se retirou para um monte para orar e para descansar das demandas das multidões. O convite de Jesus ao descanso nos parece aqui ser uma expressão do seu cuidado pastoral e da sua sensibilidade para com os seus discípulos. Eles precisavam descansar, mas eles precisavam também passar um tempo com o mestre. Enquanto eles curam os outros, os discípulos não estão isentos do cansaço por conta do trabalho com as pessoas. Eles também possuem necessidades físicas e emocionais que precisam ser supridas. As suas forças precisam ser reabastecidas para continuar a missão, para continuar fazendo a obra.
E aqui é um primeiro alerta para nós, queridos. Líderes cansam. Líderes se afadigam. Líderes podem, inclusive, desanimar. Pastores cansam, fisicamente e emocionalmente, porque não são super-homens, são humanos. Eles se esforçam no cuidado da igreja, eles estão preocupados em fazer um bom trabalho, eles estão preocupados no cuidado para com a sua vida da igreja, eles pregam semanalmente na igreja, eles doutrinam a igreja, eles aconselham, visitam, preocupados com o rebanho do Senhor, sentem as alegrias e vivem as lutas do ministério pastoral, mas por outro lado também, muitas vezes eles precisam lidar com a sua saúde, negligenciam ou podem negligenciar a sua saúde, pode não fazer pausa para o descanso físico, emocional e com a família, pode não investir em boas amizades, acha que pode fazer tudo sozinho, dificuldade em delegar trabalho e cansam. Todos nós que de alguma forma lideramos, temos que lidar com essas lutas internas. Muitas vezes tem que lidar com as críticas demasiadas, as perseguições, as mentiras, a traição, o egoísmo, a falta de espiritualidade. E comparação o tempo todo com os que estão aí na internet. Abrindo caixinhas de resposta no store. Ou pregando em grandes conferências, mas que são pessoas de auditório. E faltam a realidade de vida comunitária, de vida de igreja. Que muitos, vocês, quem segue, esses não conhecem nem a vida, nem a história, o caráter, o coração, mas acha que a sua igreja e o seu pastor tem que ser como esse que você admira de longe. É verdade que tem muita gente séria e boa na internet, mas também tem os que não são. Por isso, se você segue alguém, busque conhecer sua história de vida, o seu ministério, o seu envolvimento com a igreja local. Porque é muito fácil, queridos, projetar alguém e essa pessoa virar a referência, todo mundo segue, e a gente nem sabe, e os escândalos estão aí a todo momento. Por quê? Porque ganhou plateia e não tem vida comunitária. Eu falei de um aspecto mais geral, aplicado para os pastores, que têm os seus dilemas e lutam com os seus dilemas, mas eu sei que você, líder daqui na igreja, também cansa. Ou pode em algum momento estar se sentindo cansado. É difícil quando falta gente para trabalhar, para servir, para ajudar, não cumpre a escala, as pessoas não fazem o que se comprometem, avisa em cima da hora. Isso cansa, queridos. Principalmente quem tem um senso de comprometimento. Isso cansa muito. Eu não estou usando o espaço da pregação aqui para desabafos ou para indiretas, mas para ressaltar, queridos, que o meu e o seu desafio é não nos acostumarmos com isso, mas nos cansarmos em fazermos as coisas certas. Como nós fazemos as coisas certas? Pregando e ensinando o verdadeiro evangelho, ensinando as pessoas a seguirem os passos de Jesus, preparando pessoas para saírem da sua zona de conforto e terem prazer em servir ao Senhor com seus dons e talentos que receberam do Senhor, qualificando-as biblicamente e ensinando-as que o melhor lugar de descanso e o melhor lugar para nós descansarmos e para que eles sirvam a Jesus
é passar um tempo aos pés do Mestre. Isso precisa começar em nós que lideramos. Nós que ouvimos o chamado de Jesus para ir com Ele, mas que também Ele nos chama para descansarmos nos seus pés. Aquele que está em missão, fazendo a missão, queridos, precisa estar aos pés do seu Senhor. Precisa ouvir a voz dele chamando e falar: vem aqui, vamos para um lugar reservado. E o meu e o seu lugar reservado, queridos, é quando nós entramos no nosso momento particular com Deus. Quando nós estamos dirigindo um carro, quando você está no seu carro, são os momentos que nós temos para passar alguns momentos aos pés do Mestre. Nós vimos a semana passada que o ministério não é fácil. Os discípulos estão levando a mensagem de Cristo, eu e você, a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, para que outros vivam. E quando estamos cansados, nós precisamos descansar com fé no Senhor e esperar que Ele renove as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor se tornarão, apesar da sua fraqueza, uma prova viva do seu incrível poder de sustentar e renovar. Queridos, para continuar servindo ao Senhor com alegria e fazendo a missão, a sua obra, a gente precisa experimentar desse renovar do Senhor. Isaías capítulo 40, versos de 28 a 31 diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós aprendemos então aqui nesses primeiros versos que nós precisamos descansar. Nós precisamos passar um tempo com o nosso Mestre. E o texto descreve para nós que eles obedeceram Jesus. Eles se afastaram num barco para um lugar mais tranquilo, um lugar deserto. Mas o texto também nos diz que as pessoas viram eles partindo, espalhou a notícia e muita gente saiu das cidades vizinhas e chegaram a um lugar ali de destino antes deles. Imagina você saindo para um lugar de descanso e todo mundo sabe que você está indo descansar, e quando você chega lá naquele hotel que você reservou, sabe aquela suíte master, plus presidencial para você passar seu descanso ali, todo mundo está atrás de você ali. Óbvio que não era esse o contexto. Eles estão saindo, se retiram para um local, a fama de Jesus, nós já vimos, percorre, eles vão e chegam antes dos discípulos com Jesus. E quando Jesus saiu do barco, verso 34, e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles. E o texto diz, porque eram como ovelhas sem pastor. E então começou a ensinar-lhes muita coisa. Eles tiveram o tempo deles de descanso, o tempo deles a sós com Jesus interrompido, porque agora a multidão está atrás deles. E quando Jesus vê esse povo, o seu coração se enche de compaixão, ele se preocupa com as pessoas, porque elas eram como ovelhas sem pastores. Uma imagem muitas vezes utilizada no Antigo Testamento para descrever o fracasso dos líderes de Israel,
E os pastores aqui, os líderes que deveriam cuidar de Israel, fracassaram de modo que Jesus, como Messias, pastor, aqui ele precisa intervir e começar a ensinar o povo. Os líderes religiosos de Israel não estavam cuidando espiritualmente do povo. E uma ovelha, queridos, nós já falamos isso aqui no começo do ano, quando nós falamos sobre as afirmações de Jesus no Evangelho de João. Uma ovelha é um animal frágil, que precisa de sustento, de direção e proteção. E eles estavam como um pastor ou uma ovelha sem pastor. Números 27, versos 16 a 17. Quando Moisés avista a terra, e Deus coloca para Moisés que ele não entraria ali, ou reafirma que ele não entraria ali. Olha o que Moisés pede para Deus. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. E depois o texto vai falar da sucessão de Josué. Ezequiel 34, verso 15, diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. 34, verso 23, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Deus promete ao longo da sua palavra, aqui são dois exemplos, um rei como Davi para ser seu pastor, e agora Jesus aparece como esse pastor rei, cuidando do rebanho e cumprindo a sua promessa de que ele mesmo apacenta as suas ovelhas. Essas pessoas, queridos, não tinham alimento espiritual, não tinham água da vida, não tinham um aprisco e alguém que a protegesse, indicasse um caminho livre de perigo. E Jesus, como vai se afirmar lá na frente como o pastor, ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E ele se compadece, ele atende às necessidades fundamentais daquela multidão, ensinando e as trazendo suprimento espiritual e físico para elas. Jesus supre as necessidades da multidão, em vez de pensar apenas no seu bem-estar. O que Jesus foi fazer ali, queridos? O que os discípulos precisavam ali? Descansar, estar aos pés de Jesus. E quando Jesus olha a multidão, o que acaba com o descanso? Ou o que acaba? Eu já dei a resposta, né? O que acaba ali? O descanso. Um discípulo de Jesus, queridos, é alguém marcado por um coração que tem compaixão, se preocupa com as pessoas, ele as ensina a respeito do reino de Deus. E eu quero voltar ao assunto da liderança aqui, mas que se estende a todos os discípulos de Jesus, pois um discípulo de Jesus, um líder cristão, renovado por Deus, que escuta a voz do Mestre, sabe à luz da sua palavra. Por exemplo, Paulo dizendo: se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é servir, o que você faz? Serve. O próprio Paulo, olhando para os líderes da igreja ali, ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ministério é serviço. Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Jesus disse: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês,
deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu gosto de uma definição, é uma das minhas prediletas, de um autor chamado David Kraft, no livro que chama Líderes que Permanecem. Ele diz assim: um líder cristão é um servo de Deus, alguém humilde, dependente de Deus, que trabalha em equipe e é chamado por Ele para pastorear, desenvolver e capacitar um grupo específico de crentes, a fim de que alcance uma visão consensual vinda de Deus. Um líder cristão é um servo. Estão cansados, mas o chamado deles é para o serviço, queridos. Por isso que a gente precisa permitir que o Espírito Santo renove as nossas forças, porque nós temos demandas, nós temos muitas coisas para fazer, e o que Deus espera de você é que você sirva. Onde? Ele vai mostrar, a igreja vai entender, mas é que você sirva, que eu sirva. Não adianta insistir em fazer coisas que não é o que Ele quer para você nesse momento, mas o que Ele diz é que um líder cristão, um discípulo de Jesus, serve. E aí o texto continua. Eles estão lá, verso 35, 36. Jesus está ensinando, servindo, começando a ensinar muitas coisas. Eles estão em um lugar deserto, a hora avança, começa a ficar tarde, e os discípulos vão até Jesus e dizem a Ele: despede o povo para que eles saiam para comer nos povoados vizinhos. É óbvio. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. E eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Queridos, nós já lemos aqui que o texto diz que ele alimentou 5.000 homens. Se nós fizermos uma conta que alguns estudiosos usam aqui, provavelmente tinha o mesmo número, ou maior, o mesmo, um pouco menos, de mulheres e crianças. E se nós temos 5.000 homens, 5.000 mulheres e 5.000 crianças, precisamos ser muito bons em matemática para chegar à conta, 15.000 pessoas. Seria um problema sério providenciar alimento para esse número de pessoas. Eles estão em um lugar deserto. Onde comprar pão? Talvez faltava-lhes o recurso. Um denário aqui, não há uma exatidão, mas ele representava o salário diário de um trabalhador e poderia corresponder, dependendo do cálculo, entre 6 meses a 1 ano de salário. Nós vamos ter o nosso domingo que vem, nós anunciamos aqui que nós teremos o que aqui na igreja? Café da manhã. O pessoal da nossa equipe, irmão Luiz, irmã Terezinha, Fran e outros, tem uma estimativa de quantas pessoas e o quanto a gente compra, certo? A gente tem um número. Agora imagina, naquele domingo, o povo de Caucaia resolveu vir tomar café na igreja. É isso que os discípulos estão vivendo. Manda o povo ir comer, nós estamos num lugar aqui que não tem, manda eles irem embora, está tarde da noite. Aí Jesus olha para eles e fala assim: dê-lhes vocês algo para comer. E aí o irmão Luiz vai olhar e falar: pastor, só tem 60, 70 pãozinhos, e está a Caucaia inteira aqui, o que a gente faz? Aí Jesus olha para nós e fala assim: irmão Luiz, dê-lhes vocês algo para comer. Não, então vamos lá comprar pão. Não, mas comprar pão para Caucaia inteira, vai o orçamento da igreja do mês. Estão conseguindo entender a analogia que eu estou fazendo aqui? E aí Jesus olha para eles e fala assim: então quantos pão vocês têm? Verifiquem.
E quando eles ficam sabendo, eles dizem, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Que refeição diferente, né? 5 pães e 2 peixes. Eu queria um pãozinho com manteiga, um pãozinho com mortadela, 100 gramas de mortadela, mas não tinha. Salame, peito de peru. Mas Jesus, como um bom pastor, ele tem algo em mente aqui. Ele deseja envolver os seus discípulos antes de suprir as necessidades daquele povo. E de acordo com o Evangelho de João, texto paralelo, no capítulo 6, verso 9, um rapaz trouxe 5 pães de cevada, o texto diz isso em João. Pão de cevada, literalmente aqui é pão barato, comida de pobre. Sabe aquele pão ruim? É esse aí. E 2 peixes. Porque tem a diferença, todos nós temos as padarias de preferência, né? Quando eu morava em Barueri e ia de Caucaia, eu descobri uma padaria ali no retorno do 30, não vou fazer propaganda gratuita, mas eu passava ali, levava um pãozinho, a Letícia amava aquele pão. Mas aqui é o pão ruim, é o pão da padaria que você não gosta. E 2 peixes. Talvez o lanche que sobrou e que é entregue para Jesus, para que ele alimente aquela multidão. E Jesus, então, ele mandou que todos se assentassem, grupo de 100, 50, na grama verde ali. Difícil entender, porque aí tem a ideia, estão no deserto, grama verde, mas isso é um outro assunto. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou aquele alimento, partiu, entregou para os seus discípulos para que servissem o povo comeu, ficou satisfeito, e os discípulos recolheram 12 cestos de sobra, e foram 5.000 homens, nós já falamos aqui que participaram da refeição, mas ali tinha mulheres e crianças. Que milagre impressionante, não é verdade? Se você pegar uma teologia mais secularizada, ou menos fiel àquilo que crê no milagre do texto bíblico, vai dizer, não, isso aqui, os discípulos fizeram uma inclusão aqui para poder valorizar. Mas quando a gente está estudando Marcos, quando a gente olha para o que Jesus fez, esse Jesus que nós estamos vendo até agora, que acalma uma tempestade, que faz os caras ficar desesperados, porque ele tira o demônio de um cara, joga nos porcos, é o Jesus que multiplica 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele proveu o alimento para a multidão por meio dos seus discípulos. Jesus, ele supre as necessidades básicas do povo, mas são os discípulos que são os agentes da distribuição. Marcos não deixa qualquer evidência de que o povo estava percebendo que aquilo era um milagre que estava acontecendo, mas os discípulos estavam vendo aquilo. E assim como Deus alimentou o povo com maná no deserto, agora Jesus está alimentando a multidão. O problema, queridos, é que o meu e o seu coração, a luta do coração de um homem e de uma mulher, caído longe de Deus, a nossa humanidade, é nunca nos contentarmos, é nunca nos prostrarmos diante daquilo que Deus está fazendo. Você lembra, por exemplo, dos israelitas no deserto? Por que eles queriam voltar para o Egito? Eles estavam com saudade do cardápio, da comida do Egito. Eles estavam cansados do maná. Você lembra da idolatria de Israel no Monte Sinai, quando Moisés estava demorando muito, e eles ficaram impacientes, e eles fizeram um deus, ou um bezerro ali, para ir adiante deles. Você lembra das últimas horas antes da prisão de Jesus? Jesus se senta com eles ali, com seus discípulos, como Messias, como sacerdote, como cordeiro, e no meio desse drama, da história da redenção, eles param para discutir quem seria o maior entre eles. São exemplos, queridos, de como nós perdemos de vista facilmente que nós devemos viver para a glória de Deus,
e encontrar a verdadeira humanidade naquele que é a glória, no Senhor. Eu e você fomos restaurados para a glória do Senhor, que deve ser o centro de tudo o que fazemos. Assim como os discípulos, às vezes nós estamos cansados, como eu disse, desanimados, temos as nossas dúvidas, as nossas críticas, mas nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus. O milagre não vem de mim, não vem de você. O milagre vem de Jesus. Mas nós, como os discípulos, repartimos para a multidão. Nós não temos o pão, mas distribuímos a partir da mão de Jesus, que é o pão da vida. Quem vem até Jesus, João vai nos dizer isso, não tem mais fome. Porque Jesus é tudo o que o coração humano precisa. Ele veio para se dar, para que as pessoas vivam através dele para a glória de Deus. Só há um pão capaz de acalmar o nosso coração e nós descansarmos e assentarmos aos pés do Mestre. Só há um pão capaz de saciar a fome interior do meu e do seu coração, o pão da vida, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. E quem se alimenta de Cristo, vive por Ele. Vive por Ele. Mais uma vez vou ter que falar de Jesus para esse camarada chato. Mais uma vez vou ter que falar de Jesus para esse camarada chato. Mas ele não acredita, ele tira sarro. Encontre estratégias, pontos de conexão, para poder falar de Jesus. Porque quem se alimenta do pão que desceu do céu, quem se alimenta de Cristo, vive por Ele. Deus edifica e Deus fortalece a sua igreja, queridos, através de Cristo, obviamente, mas através do seu povo. Ele usou os discípulos, ele usou Paulo para plantar e Apolo para regar. Deus usa o seu povo para anunciar o evangelho àqueles que estão distantes, para sustentar aqueles que estão caídos, para dar mão aos desanimados, para fortalecer os cansados, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. E muitas vezes a gente está parado, cansado, achando que a vida inteira é ficar no deserto, aos pés do Mestre. E o texto nos diz que é tudo diferente. Eles precisavam, Jesus sabia que eles precisavam descansar. E por isso leva eles, como já dissemos aqui. Mas eles são interrompidos, porque a missão que Jesus tem é urgente. A minha pergunta para nós é: será que como aquele garoto, eu e você podemos trazer o que temos, o seu pão e o seu peixe, e colocá-los na mão de Jesus? Talvez pegar tudo que Jesus já te deu até agora e deixar e falar: está aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas está aqui. Será que nós temos repartido aquilo que nós recebemos de Jesus? Ou a gente está querendo receber cada vez mais? E a gente quer ficar com estoque. E aí na finança, se você tem um estoque, dependendo do ponto de vista, muito alto, e não tem giro, você tem prejuízo. Né, os contadores aí conhecem bem isso. Mas a gente não foi chamado para ficar estocando. A gente foi chamado para repartir aquilo que nós recebemos de Jesus. O povo de Deus é chamado para depender da provisão de Deus, queridos. Os patriarcas, a geração do deserto, a nação sob a liderança de Moisés, Josué, os juízes, os reis, todos foram instruídos a depender de Deus. O Deus que jamais os deixaria,
o Deus que jamais o abandonaria. Então o que Deus pede para mim e para você nessa noite, como discípulo dele, queridos, é confiança e obediência. Em Jesus, o nosso bom pastor, Deus cuida de todos os aspectos da nossa vida. Isso não significa, repito, que eu já falei aqui alguns domingos, que não passaremos por tempos difíceis. Mas a provisão de Deus significa que jamais acontecerá alguma coisa que Deus não controle ou use para o seu bem. A nossa confiança no Senhor, queridos, vem do próprio Senhor, é Ele quem nos fortalece, nos ensina a confiar e a depender dEle. E quando eu confio, eu entrego, eu sei que Ele irá de alguma forma prover. O Evangelho, ele implica, e eu já repeti isso várias vezes aqui, ele implica em transformação, mas ele demanda de nós a nossa fé, a nossa confiança, o nosso compromisso. Em Cristo, eu e você somos chamados para uma vida, para uma jornada de fé, confiança e obediência a Deus. Porque Deus nos fortalece diante das tempestades da vida, das nossas vidas. E quantos de nós não poderíamos nessa noite olhar para o Senhor e dizer: eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu não sei o caminho que o Senhor deseja me levar, mas eu sei que o Senhor proverá. Essa foi a jornada de Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar Isaac. Eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor deseja, mas eu sei que o Senhor proverá. É assim o coração do discípulo, querido. Eu não sei o que o Senhor deseja para mim nesse tempo. O Senhor sabe que talvez eu estou cansado. Eu não sei o que o Senhor deseja fazer na minha vida, mas eu sei que o Senhor proverá. Eu quero caminhar para a conclusão, perguntando para você, como está o seu coração? Você crê que Deus tem poder de suprir as suas necessidades e te fazer atravessar qualquer situação em segurança? Você crê no Deus que pode prover, esse Deus proverá, no Deus que proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Deus que proveu o alimento para aquela multidão? É somente em Jesus que nós encontramos vida eterna, perdão de pecados e restauração. E Ele proveu para nós o que mais o meu e o seu coração precisa: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como discípulo de Jesus, você está disposto a confiar e a obedecer, a se envolver na sua obra, a atender o seu chamado? Ou você está querendo ficar somente aos pés do Mestre e não está querendo aprender a compaixão que Ele nos ensina? O discipulado cristão é essa nossa participação, é nossa missão na obra de Cristo. Nós somos a comunidade do reino, nós recebemos o privilégio e a responsabilidade de dar continuidade à obra de Cristo até a sua volta. E tudo o que a gente faz, queridos, cansados ou não, é Ele quem realiza por nosso intermédio. É o Espírito que habita em nós, que nos capacita e nos dá autoridade para exercermos a missão que Deus tem para cada um de nós. Diante de uma tarefa difícil, como a dos discípulos aqui, aparentemente impossível, você pode e deve fazer o que estiver ao seu alcance. O que estava ao alcance deles? Informar quantos tinham e levar até Jesus
e depois distribuir a partir de Jesus. Mas você também pode e deve orar para que, se for da vontade de Deus, Ele realize o impossível. Porque nós servimos aquele que pode fazer o impossível acontecer. Inclusive no pouco que talvez Ele está te pedindo nessa noite, que você acha que não é nada. E pouco aqui eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando do seu coração. O convite de Deus nessa noite, para que nós possamos servi-lo com o que temos na mão. Aquele garoto entregou para um dos discípulos e está aqui, está 5 pão e 2 peixinhos. Quem multiplicou? Cristo Jesus. As tarefas dos discípulos, cansados, mas renovados pela compaixão de Jesus, imagino eu, foi distribuir. E é fácil distribuir alimento para 5.000. Nós ficamos há 2 semanas atrás com as crianças aqui alvoroçadas para comer pizza. E eu, o Dodô ali, mais o João, colocando as pizzas ali. Foi fácil, João? Dodô. Agora você imagina 5.000 pessoas, queridos. Porque quem faz a obra, voltando para o texto, só se dispõe a fazer. Porque quem faz é o Espírito por nós, através de nós. Deus nos chama para servi-lo com o que temos na mão. Mas como? Entregando-nos primeiro a Deus. E esse é o primeiro convite para você nessa noite, querido. É você entregar seu coração para Cristo Jesus. Você fala assim, pastor, estou cansado dessa vida, estou cansado das demandas da vida. E de fato, a vida cansa, as demandas da vida cansam. Mas talvez você buscou descanso até hoje para a sua vida no lugar errado. Nos prazeres da vida, no consumismo, em tantas outras coisas. E o primeiro convite de Jesus para você nessa noite é: entrega o seu coração a mim. Descanse em mim, encontre o sentido da sua vida a partir de mim, que te criei, que te formei, que tenho planos, que desejo restaurar a sua vida, que desejo renovar seu coração, fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança. Colocar um sorriso novamente no seu rosto. Eu sei que até o jovem se cansa e fica cansado, e fica exausto, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. E o convite de Jesus para nós é que nessa noite a gente saia daqui renovados pelo Espírito Santo dele que habita em nós. Eu já fiz muito, pastor, você não sabe o quanto eu já fiz. Talvez eu nem queira saber quanto você já fez, queridos. Mas o convite de Jesus para você é o que Ele deseja ainda fazer através de você. Esse é o primeiro convite. Entregando a nosso coração a Deus. Aqui estou, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei porque as coisas saíram do lugar, mas se o Senhor me trouxe aqui é porque eu sei que o Senhor quer restaurar a minha vida. Mas há um segundo convite, porque depois que nós entregamos e entendemos que o sentido da nossa vida está em Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, nós entregamos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Não sei se dá para separar, mas eu só deixei de uma forma mais didática. Mas esse sou eu, Pai. Nervosinho demais às vezes para alguns, falador demais às vezes para outros, cheio de mancada, falta de compromisso com outros. Alguns com um pouco mais de pães, outros com um pouco menos, e eu falo, é isso que eu tenho, Pai.
Mas eu coloco ao serviço. Eu coloco ao ministério de Cristo Jesus. Porque ministério é servir. E na igreja de Cristo Jesus, aquele que recebeu, serve. Deus agiu no meio daquele povo, com 5 pães e 2 peixinhos. E Ele pode agir através de nós. E eu sei que nós temos muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Porque Ele tem nos dado tanta coisa, não é, irmãos? Tanta coisa. E às vezes a gente é tão ingrato. Mas o convite nessa noite é para dizer: é isso que eu tenho, Pai. Ou talvez é a falta de percepção, que eu nem reconheço o que o Senhor me deu mais, porque tão crítico eu me tornei. Quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. Primeiro, entregar o coração. Encontrar sentido da vida em Cristo Jesus. E vir com tudo que tem, tudo que é, e permitir que Ele transforme. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, como é linda, maravilhosa, e nos deixa pequeno a Tua palavra, Pai. Que eu poderia passar tempos e horas aqui dando ênfase ao milagre que aconteceu ali, que é algo extraordinário, e nós não estamos negando isso. Mas o texto, ele tem uma construção tão linda, Pai. Os discípulos contando para o Senhor a missão. O Senhor olhando para eles aqui em Marcos, a partir de Marcos, e dizendo: vamos para um lugar deserto, vocês precisam descansar, vamos passar um tempo juntos. As pessoas ouvindo, vendo eles saindo dali, se adiantando por busca das suas necessidades, ó Pai, buscando, ó Pai, aquilo que Jesus estava fazendo no meio deles, e buscando e chegando antes deles. E quando eles chegam ali, está ali novamente um grande número de gente. E o texto dizendo que o Senhor olha para aquele povo com compaixão. O Senhor ensina aquele povo que é como um povo, uma ovelha sem um pastor. E o Senhor mostra para aquele povo o que é ser o bom pastor. A hora avança. Os discípulos estão cansados. E logicamente eles olham para aquele momento e eles dizem para o Senhor: Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos despedir o povo para que eles voltem para sua casa para se alimentar. E o Senhor olha e diz assim: o que vocês têm aí? Dê a eles, vocês, o de comer. É caro, Jesus. Nós estamos num lugar deserto. Vai ver o que vocês têm aí. E um garoto, um jovem, chega com 5 pães e 2 peixes. E é isso que eles têm. E colocam o Senhor. E o Senhor faz o milagre. E os discípulos participam daquilo, distribuindo aquilo. Mas mais do que uma construção linda do texto, é o Senhor olhando para os nossos corações, dizendo, olhando e sondando nossos corações e dizendo: eu sei que você está cansado. Eu sei que às vezes o caminho não tem sido fácil. Como os exemplos que nós já demos aqui, ó Pai, quantos de nós lutamos com quantas dessas coisas? E o Senhor nos convida para perto do Senhor, para perto da Tua palavra. O Senhor nos traz na Tua casa, nos renova. Mas nos chama, ó Pai, para ter compaixão, a aprender do Senhor, a ter compaixão.
e testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus por onde o Senhor nos enviar. E às vezes a nossa crise é o que temos, ó Pai. Eu tenho uma profissão simples, eu tenho um carro humilde, eu tenho poucos recursos no banco, eu não tenho muito, não falo bem, não faço um monte de coisa boa. E o Senhor olha para nós e fala assim: coloca tudo que eu te dei nos meus braços, porque quem multiplica e quem faz a obra sou eu. E é assim que nós queremos fazer nessa noite, ó Pai. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor, dizendo: nós temos consciência, e pedir perdão se em algum momento não temos consciência, mas dizer: nós sabemos que o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. E nós não queremos reter para nós. Nós queremos permitir que o Senhor nos use como o Senhor nos quiser. Mas talvez alguém chegou aqui nessa noite e está com fome, porque comeu aquilo que não sacia, os prazeres dessa vida, as desilusões desse mundo. E nessa noite o Senhor fala: eu sou o pão da vida. Nós cantamos: eu sou a água que sacia a sede, quem de mim beber não terá mais sede, quem de mim comer não terá mais fome. Porque nós encontramos o lugar que o nosso coração precisa estar. E o lugar que o nosso coração precisa estar é no Senhor, na cruz de Cristo Jesus, que nos restaura, que nos transforma e que nos dá vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.